circuitos RC, então tem dois probleminhas, né? Esse aqui, ele mostra um tipo de circuito que utiliza a propriedade do circuito RC, que se chama de base de tempo, tá? Essa propriedade também é utilizada em qualquer tipo de oscilador, que você precisa de um certo tempo, e depois desse tempo o circuito dispara e ele cai e volta. Tá? Um minuto. Então, existe essa propriedade que é quando um certo intervalo de tempo é necessário para que um circuito seja... É o que vai acontecer aqui. Esse aqui ele vai mostrar o circuito de uma lâmpada que pisca. Uma lâmpada pisca, né? E ele diz que elas são usadas em obra. Eu não conheço especificamente, não, mas eu acho que eu já vi obras de estrada, essa lâmpada piscando, tá? Eu nunca vi os detalhes sobre ela. Mas então a gente queria formado o sisteminha de alerta por uma lâmpada fluorescente, essa de cá, da direita. Né? A lâmpada é ligada em paralelo com o capacitor C, né? No circuito RC. Né? Aí, ó, ele fala que esse tipo de lâmpada aqui, ela só acende, ó, quando uma tensão específica de ruptura é atingida, tá? Quanto à tensão paralela, aqui, ó, quanto à tensão em paralelo com a lâmpada fica inferior ao valor 72, a lâmpada fica inerte, tá? Ela não tem um gatilho de disparo. Tá? Então, quanto à tensão aqui, ó, chega a 72 volts. Mas quando esse limite é ultrapassado, né, a lâmpada, o capacitor que estava carregando nesse meio tempo, enquanto o limiar não é ultrapassado, é como se a lâmpada estivesse fora do circuito. Tá? Então fica só a bateria, o resistor e o capacitor. Aí nesse meio tempo, o capacitor vai se carregando até eventualmente ele se carregar totalmente. Tá? Agora, enquanto isso, ó, a tensão nele vai aumentando. Vocês viram lá na teoria, na aula passada, a teoria dos RC. A gente fez a equação. Quando a tensão vai crescendo, ela vai crescendo tendendo ao valor máximo, que é o valor da bateria. Tá? O valor da bateria é dito ser fixo, a bateria ideal, né? 95 volts. Tá? Então, é exatamente o que está sendo fornecido. Tá? Então, quando o capacitor fornecer, quando a tensão do capacitor chegar a esse valor 72, ó, tendendo aí para 95, aí ocorre a descarga da lâmpada. Então, ele diz, ó, que a lâmpada passa a conduzir, ela acende, né? E o capacitor, que tinha uma carga, vai ser proporcional a 72 volts, ele pega e se descarrega através da lâmpada, que funciona, né? Agora, tendo corrente dentro, ela vai funcionando enquanto tiver corrente passando. Tá? Os elétrons vão ficar agitados dentro, vão ficar oscilando. Tá? Enquanto a corrente passar, ela vai ficando acesa. Tá? Então, o capacitor vai se descarregando através da lâmpada, até que daqui para cá a tensão seja próximo de zero. Tá? Quando isso acontecer, aí a lâmpada para de funcionar normalmente, fica aberta, tá? Aí ela sai do circuito e aí o ciclo começa novamente. Tá? Então, a lâmpada sai novamente e o capacitor volta a se carregar pela bateria. Tá? E isso aí produz um acendimento intermitente, que é uma espécie de pisca-pisca. O sistema vira um pisca-pisca. Tá? Então, o capacitor descarrega, a lâmpada acende, quando a carga já é muito baixa, a lâmpada apaga, sai do circuito e o capacitor volta a se carregar. Aí isso fica repetindo eternamente. Tá? Então, as lâmpadas ficam piscando. Tá? Então, ele não fala aqui, ó, mas as lâmpadas ficam acesas, a lâmpada fica acesa por alguns instantes. Tá? Então, tá. Aí, ó, o capacitor aqui é dado de 150, 0,15 microfarads. Então, ele quer saber o seguinte, qual deve ser o valor da resistência para que a lâmpada pisque 2 vezes por segundo, ou seja, ela produz dois feixes de luz, né, com intervalos de meio segundo.
Tá? Então, ele vai ficar buscando nessa razão. Aí, aqui no caso, vocês simplesmente têm que utilizar a equação. Viu na aula passada? Vocês lembram que a tensão no capacitor era aquela solução da equação diferencial? É a tensão máxima da bateria, né? Que no caso seria 95, vezes o fator de modulação, que é 1 menos E menos T sobre RC. Então, isso aqui, como a tensão do capacitor vai variando, né? De 0 até o valor máximo, que seria o valor da fonte, quando o T tende a infinito. Tá? Agora, no caso aqui, o capacitor só vai poder ter a tensão aumentada até chegar ao limite em que a lâmpada consegue, começa a funcionar, ela acende. Tá? Então, quando a tensão for VL, a lâmpada acende, aí o capacitor não consegue mais carregar, ele vai começar a se descarregar sobre a lâmpada. Tá? Aí o que tudo que você tem que fazer aqui, ó, é inverter essa equação para achar o R, tá? Achar o R. Tirando o R ficou, sobrou no final 1 sobre RC, invertendo, né? Dá R, vai ser ó, esse T sobre o resto lá que foi invertido. Então, ó, esse T aqui vai ser meio segundo, substituindo os outros valores já conhecidos, ó, meio segundo, e os valores capacitor da tensão, se chega a 2,35 mega-ohms, tá? É que a linguagem normalmente... Então, 2,35 mega-ohms é o resistor que precisa ser conectado, né, em série com o capacitor, de modo que ele faça uma carga relativamente lenta e leve em torno de meio segundo, vai levar meio segundo para atingir esses 72 volts. Tá? Então, quando ele atingir os 72 volts, aí a lâmpada conduz instantaneamente, tá? Aí, conduzindo aqui, o capacitor se descarrega por ela, tá? Praticamente instantâneo, tá? Porque não tem nenhuma resistência, praticamente, a resistência da lâmpada é baixa. Então, ele vai se descarregar como um flash de luz, tá? O último probleminha aqui é esse aqui, que tem algumas baterias e um capacitor, ó. Deixa eu ver se eu me lembro dele. Então, esse circuito aqui, esse circuito que está aqui, esse circuito da figura abaixo, ele mostra um capacitor e duas fontes ideais. Uma fonte é 1 e a fonte é 2. Tá? E dois resistores, R1 e R2, e uma chave S aqui. Tá? Inicialmente, a chave permaneceu aberta por um longo tempo. Então, essas informações aqui que são as vitais para se resolver o problema. O que quer dizer isso? Se a chave S permaneceu aberta por um longo tempo, então significa que o capacitor estaria conectado só nesse circuito da bateria 2. Tá? Então, se você redesenhar ele, por exemplo, ele vai ter só a bateria, o resistor e o capacitor. E o capacitor está se carregando através desse resistor. Tá? E o que se pode dizer? Depois de um longo tempo, que a informação que é dada, a carga que o capacitor absorve seria a máxima possível. Tá? E como vocês lembram que carga é Q igual a CV, né? Então a carga máxima possível seria o quê? Ó? Seria C vezes E2. Tá? Então, isso, acho que ele já mostrou aqui em algum lugar. A carga máxima aqui, ó, tá aqui. Aí ele chamou de Q1. Q1, a carga máxima do capacitor Q inicial, né, seria a tensão da fonte 2, ó, vezes a capacitância do capacitor. Então, essa seria a carga máxima. Tá? Esse ramo da direita. Então, ele vai absorver um valor que ele não calcula aqui, só vai calcular no final, mas esse valor aqui, que seria E2, né? E2 não é 2. E2 é 3 volts, né? Vezes o capacitor, que é 10 micros. Então, essa conta é fácil. Ó. 10 micro vezes 3 volts ó, vai dar 30 micro, microcoulombs. Tá? Então, vai dar 30. O micro continua mesmo, 10 vezes 3, 3. Então, é 30 microcoulombs. Tá? Então, é o que vai... É o valor dessa carga inicial. Tá? 30, 10 vezes 3, 3. Tá?
Carga máxima, 30 microcoulombs. Tá? Ele dá também a bateria 1 aqui. Tá? Então, se quer saber... Então, essa é a situação inicial. Aí você pode achar aqui a corrente, né? Nessa situação, o que vai acontecer aqui? Bom, então, essa é a situação inicial. Agora, a gente vai passar para a situação final, tá? Então, na situação final, ele já tá aqui, ó. Na situação final, a chave permanece aberta... Ah, não, aqui é o início. Quando a chave permanece aberta um longo tempo, tá? Então, essa situação inicial, a chave está aberta, tá? E vocês têm a carga inicial. Tá? A carga inicial, você pode calcular como aquele valor que eu já achei. 10 vezes 3, 30 microcoulombs. Tá? Uma carga inicial, ele não especifica, mas é isso. Tá? Agora já se passa aqui, ó, na mesma linha, tá? Só que está meio confuso, que devia pular uma linha. Aqui já se passa para a situação seguinte, ó. Quando a chave S, ó, permanece fechada, tá? Ó, por um longo tempo, tá? Ó, então agora vai fechar a chave S aqui, ó. Fechar aqui. Aí vocês vão ter agora um circuito realmente de 2 malhas, tá? Então, o capacitor já recebeu uma carga e agora vai haver uma redistribuição de cargas aqui, tá? Tem 2 baterias, uma de menor valor e a outra de maior valor, tá? E o que vai acontecer? O capacitor vai ter que ceder um pouco de corrente para passar pelo outro ramo, tá? Ele carregou com a bateria maior, 3 volts, mas agora ele vai ter que conviver, ó, em paralelo com ele com a bateria menor, de 1 volt e um resistor, tá? Isso aí vai fazer com que parte da corrente, ó, em vez de circular somente entre a bateria 2, ó, e o capacitor, no momento de carga, uma parte da corrente vai circular nesse ramo de fora aqui, ó, entre os 2 resistores, ó, e as 2 baterias, tá? Então, significa que ele vai ter uma capacidade de carga menor, tá? A gente espera que ele perca carga, tá? E uma parte da corrente vai ficar circulando fora do capacitor, tá? Então, e se pode calcular aqui, no caso, a corrente ao longo dos dois resistores, ó. Depois que passar esse longo tempo, aí você lembra que o capacitor, o que acontece? Ele funciona, ele se porta como se ele fosse um fio aberto, tá? Um circuito aberto. Então, depois de longo tempo, vocês podem cortar aqui, e ele desaparece, tá? E vai sobrar uma malha só, tá? Então, depois de longo tempo, a gente só vai ter uma corrente, que é essa que vocês podem calcular aqui no sentido das malhas, ó. Então, se vocês pegarem aqui para calcular essa corrente, ó, aí vocês podem usar, por exemplo, a lei de Ohm. A resistência total é R1 mais R2. Tá? As baterias, se vocês quiserem, vocês podem até rearranjar elas e colocar, ó, como elas estão em sentidos opostos, vocês podem colocar uma com menos, o menos com menos e o outro mais para cima, tá? Então elas estão em oposição, tá? Aí vocês poderiam fazer uma bateria só com a diferença de tensão, tá? Bom, mas se seguindo sempre o esquema, né? Para a gente não esquecer, o que faz? Eles vão ter que arbítrio no sentido de corrente, né? Pode seguir o sentido da bateria maior, que é o sentido sempre que vai ser imposto, em geral. Bateria maior, 3 volts. Então, a bateria maior vai fazer a corrente circular no sentido horário, ó, assim, tá? Nesse sentido. Tá? Então, vamos adotar o sentido horário. E se vocês saírem aqui de qualquer lugar, vamos ver, começar por aqui, tá? A gente vai ter, ó, E2, ó, a gente vai começar desse ponto extremo à direita. Tá? A gente vai atravessar E2 no sentido, tá? Mais E2, que seria isso aqui. Tá? A gente vai atravessar R2 no sentido da corrente, vai ser uma queda negativa. Aí esse termo aqui vocês têm que colocar para o lado de lá, e aqui ele já fez direto, mas ó, lembra que a gente vai estar com do lado, esse lado de cá, vocês multiplicam tudo por I e coloca para dentro com um sinal negativo. Tá? Ó, então vai dar mais E2, ó, menos IR2, ó, menos IR2, ou seja, sentido, na esquerda, tá? Menos IR2, né? Aí aqui a mesma coisa, ó, menos IR1,
Então, vai dar IR1, R2, ó, esses dois termos vocês colocam para a esquerda, né? E depois trocam de sinal para botar para a direita, né? E com igualar a zero. Ó. Então, vai dar E2 menos IR2 menos IR1. E essa bateria vão atravessar no sentido contrário. Menos é 1, tá? E volta ao mesmo ponto, fecha, tá? Então, ó, agora, isso aqui tudo estaria à esquerda com sinal zero. Aí vocês passam o termo que seria menos I R1 sobre R2 da esquerda para a direita e divide, tá? E isola o termo em I, tá? Então, isolando o termo, vai dar a diferença das duas baterias dividido pela soma dos resistores, que também vocês poderiam obter pela lei de Ohm, né? Fazendo simplesmente, ó, a bateria que resulta, se as duas baterias que estão ligadas em oposto são substituídas por uma só com a diferença de potencial. Então a corrente ficou só, então, né, fechando o ramo, né, a diferença das baterias sobre a soma dos resistores, que deu esse valor 333. Ok? Agora, o que ele quer, o que ele quer mais aqui? Aqui, porque está embolado aqui no meio. Então, qual é a variação da carga do capacitor? Isso aqui ele quer, ó. Então, qual é a variação da carga do capacitor? Tá? Então, a gente achou a corrente, tá? Agora, a diferença de potencial, a gente vai ter que... A gente achou essa corrente para achar a diferença de potencial entre A e B, tá? A diferença de potencial entre A e B, aí vocês podem simplesmente, ó, usar esse... Ó, ele usou o ramo esquerdo. Então, novamente aqui, ó, saindo de VA, né? Aí vai ser, ó, VA mais E2 menos IR2 é igual a VB, tá? Então, E2 menos IR2, ó, VA, né? Mais E2 menos IR2 é igual a VB, tá? Então, VA menos VB, ó, que é o V que a gente quer, a diferença de potencial entre um extremo e outro, VA menos VB, que é o próprio V, vai ser E2 menos IR2. Ó. Então, é 2 menos IR2. Então, fez a conta, deu 1,67 volts. Okay? Então, finalmente, o que você vai obter aqui? Ó? A carga final do capacitor, supondo que ele ficou um longo tempo carregando, vai ser o quê? Vai ser a nova tensão, ó, que é 1,67, vezes a capacitância dele. Tá? Então, ó, com 1,67 daqui para cá, tá? Que é a tensão estável, né? Devido aos resistores, né? E o capacitor vai ter que se contentar em carregar com essa tensão, tá? Então, a carga máxima que ele vai obter é o valor da capacitância dele vezes a tensão permanente em cima dele, que é 1,67, tá? Então, a carga máxima vai ser 1,67, né? Vezes a capacitância, que é 10 micros, tá? Então, vai ser 1,67 vezes 10, ó, vai dar 16,7, a gente não faz a conta aqui, ó. Só andar com a vírgula. A carga máxima dele, ó, só multiplicar por 10, vai dar 16,7 microcoulombs. Tá? Agora, vocês lembram que eu tinha calculado no início? A carga máxima dava 10 microcoulombs vezes a primeira bateria, 30. Tá? E a carga final vai dar 10 microcoulombs vezes 16, ó, deu 16,7, que é o que está aqui. Ó. 10 microcoulombs vezes 3, 30 microcoulombs, é o início. Tá? Agora, no final, ó, ele ficou só com 1,67 vezes 10, 16,7. Então, ele perdeu carga. Tá? Então, a carga líquida que ele ficou vai ser 16,7 menos 30 microcoulombs. Então, a diferença deu, aqui ficou aproximado, né? Deu 13 microcoulombs. Na verdade, dá um número redondo aqui que ele aproximou aqui. Deu, 30 menos 16,7 dá 13,3, né? 30, é isso? 13.
Aqui faltou um quebradinho que ele deixou aproximado. Ó, então, a carga que ele ficou no final, a diferença de cargas, ele perdeu, né? Ele perdeu 13,3 coulombs, né? Porque ele foi forçado, ó, a partilhar a carga que ele tinha só com a fonte 2, ó. Ele teve que partilhar essa carga com uma corrente, quando fechou a chave, com essa corrente que ia circulando devido aos dois resistores e às outras baterias.